bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Bushido, do autor Daidoji Uzan. Ele é um samurai, estrategista militar e um importante autor do período Edo do Japão. O Bushido, ou Budo Shoshinshu, ele introduz o samurai ou o aprendiz ao caminho do guerreiro. Além disso, o ensina sobre as 7 virtudes do Bushido, um código moral que conduzia a vida dos samurais e norteavam suas ações. O livro é um guia de conduta, mas também uma crítica à classe guerreira num período de profundas transformações sociais no Japão. O livro de Daidoji Uzan, O Caminho do Guerreiro, ou Bushido, tem como principal missão instruir o samurai, a classe guerreira, na conduta mais ajustada de vida, porque aquela classe guerreira vivia num período muito diferente dos ancestrais que criaram as 7 virtudes do Bushido. Naquele momento, na era Tokugawa, o período era de paz. E isso redefinia a forma que a classe samurai se portava, porque estava em acessão à classe comercial. E por isso ficava muito difícil dos samurais saberem o seu papel na sociedade. Tanto que Uzan diz que milhares de samurais passavam a ronins da noite para o dia. Os ronins são os samurais, são os guerreiros sem mestre, e por isso eles perdem o sentido da sua prática, da sua conduta. A classe guerreira sempre foi muito importante para a história do Japão. No entanto, a era Tokugawa era marcada pelo desenvolvimento econômico e por uma política muito forte, não militar propriamente dito. E isso criava grandes problemas e muitos dilemas. E qual deveria ser a postura do samurai num período de paz? E a paz, ela pode durar muito ou pouco tempo. Então eram situações críticas, não poderia ser dissolvido a classe militar, como também não poderia ser colocado profundos investimentos nisso. Então isso gerava uma confusão muito grande nos poderes, nas hierarquias, no jogo político do Japão. O livro é pequeno, fragmentado, mas para uma boa absorção exige um pouco de pesquisa e também conhecimento sobre a classe guerreira japonesa ou os samurais. Um pouco de conhecimento sobre confucionismo e budismo ajudam ainda mais a entender as ideias de Uzan e do período que o Japão vivia, que era fortemente influenciado por práticas confucionistas e também budistas. Para a gente entender a questão do Bushido e do papel do samurai, é interessante entender a questão política e estrutural do Japão naquele período. O Japão foi marcado profundamente por 3 eras. Essas eras definiram o modelo e as políticas do Japão. Essas eras eram definidas por uma liderança militar. Embora existisse a imagem do imperador, era o grande general que ditava o ritmo do império. A liderança militar dominava vários aspectos do império. Esse líder militar era denominado shogun e a sua gestão de shogunato. Entender a questão do shogunato é muito importante para a gente perceber o papel do samurai naquela sociedade. A antiguidade é marcada por guerras, por conflitos violentos, e com o Japão não foi diferente. O seu desenvolvimento econômico exigiu uma proteção e um aparato militar, e com isso a classe guerreira cresceu muito. O primeiro shogunato no Japão foi o Kamakura, uma força militar gigantesca que deu origem a muito do pensamento samurai, da tradição, da lealdade, da dignidade, da honra e todos os valores que nós conhecemos como práticas fundamentais do samurai começaram a ser construídos por essas gerações mais antigas que foram marcando as gerações posteriores através dos shogunatos. O Japão foi marcado por 3 shogunatos. O primeiro, o Kamakura, depois o Ashikaga e o último, o do Daidoji Uzan, o Tokugawa. A grande questão do shogunato Tokugawa é que ele é marcado profundamente pela política e não pela tomada das armas, pela força militar. E isso modificou muito a estrutura do Japão e deu a ele um desenvolvimento econômico fantástico, tanto que a classe comercial ela cresceu muito
E com isso, os samurais foram perdendo seu posto, e isso assustou a classe guerreira de uma forma gigantesca. E Daidoji era o cara que vivia naquele período e foi capaz de perceber esse movimento social e dar as diretrizes de vida, da conduta ideal do samurai. O Bushido, que é essa conduta, essas regras morais para uma vida justa e reta, ela não foi criada pelo Daidoji Uzan. Ele é um intérprete disso, ele traz as 7 virtudes do Bushido, mas o Bushido é muito mais antigo que Daidoji Uzan. Estima-se que o Bushido foi criado por volta do século IX, e ele foi muito importante para dar coesão, para dar liga na classe guerreira, porque é uma classe que crescia muito, tinha muito poder político e muita força, porque detinha as armas, ficaria sem rumo, sem uma linha, sem uma ideia unificadora, e o Bushido caiu como uma luva para isso. Nos séculos 16 e 17, o Bushido ele foi incorporado ao direito feudal japonês, ele ganhou formas institucionais. Então ele foi muito importante para juntar essas pessoas e criar coesão social. As 7 virtudes do Bushido são as seguintes: Ji, justiça e moralidade, atitude direta, razão correta, decidir sem hesitar. Yu, coragem, bravura heróica. Jin, compaixão e benevolência. Rei, polidez e cortesia, amabilidade. Makoto, sinceridade e veracidade total. Meio, honra e glória. Shu, dever e lealdade. O Bushido foi muito importante para dar coesão social porque ele aponta uma direção. Qual é a conduta ideal, justa? Qual é a conduta que a sociedade vai receber da melhor forma possível e por isso ela vai ter unidade. Isso é essencial numa sociedade. As virtudes do Bushido deixavam muito claro como o samurai deveria agir em diversas situações. Ele deveria ter bravura, coragem, ele deveria ter decisão pronta, ele não deveria hesitar, ele deveria procurar a perfeição nos seus movimentos, a maestria da sua arte. Então, trazia com muita clareza qual deveria ser a conduta certa da classe guerreira. Você percebe as ideias do Daidoji quando ele diz, por exemplo, que um samurai, ele, embora não vá usar a espada o tempo todo, ele precisa estar com ela o tempo todo, inclusive no banho, levando uma espada de madeira. É interessante esse pensamento porque ele se refere ao espírito do samurai, não propriamente à prática violenta de confronto. O que seria o espírito do samurai? É a pessoa estar 100% antenada e com cuidado agir para trazer o máximo de qualidade e maestria nas suas ações. E esse espírito ativo, essa tomada de consciência através de ver sua espada o tempo todo, fazia o samurai estar consciente, desperto. E o que eu achei da leitura? É um livro fragmentado, complicado de ler, não porque o seu vocabulário, a densidade seja complexa, mas porque a obra se passa num Japão de 400 anos atrás. Já é difícil a gente pensar no Oriente hoje. Imagina o Oriente de 400 anos atrás, uma cultura totalmente diferente, com costumes muito difíceis da gente compreender no Ocidente. Então é uma obra que exige paciência, porque é uma leitura que cansa, embora o livro seja pequeno, e exige pesquisa. Você vai ter que pesquisar alguns trechos, entender um pouco do que é a estrutura militar japonesa, o papel do guerreiro, o seu papel social, o seu simbolismo, para conseguir pegar as sutilezas que o Daidoji entrega. E por que ler esse livro? Para conhecer mais da história do Japão, do Oriente e da classe guerreira samurai, que é tão forte e influenciou tanto o pensamento oriental. A classe guerreira samurai é um exemplo, até hoje, para muitas pessoas, a sua postura rígida, a sua lealdade, sua coragem, a bravura, a persistência para atingir a maestria na sua arte. E não era só nas artes marciais, eles eram profundos estudantes de estratégia, de caligrafia, de poesia. Então eram pessoas muito comprometidas com a excelência, e isso reflete no Japão moderno. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é conduta e postura firme. Fica muito claro que os samurais buscavam a consistência,
agir de forma uniforme, entregando resultados consistentes, sem ficar flutuando. E isso ficava claro na sua postura, na sua conduta de vida. Esses são valores muito importantes para a gente assimilar num período tão caótico, de superabundância de informação, de excesso de estímulos, de um movimento muito acelerado do mundo. Segundo aprendizado, pensar sobre a morte. Esse é um tema que o Daidoji explora no livro e é muito explorado pela classe guerreira e toda a literatura gerada, é que pensar sobre a morte é importante para a gente viver uma vida de qualidade, de excelência. No Ocidente a gente tem muito medo de pensar sobre a morte, a gente é ensinado a não pensar nisso, a não trazer isso para o debate, a gente afasta tudo que tem a ver com a morte. Mas existe um problema aí porque você precisa pesar constantemente a sua vida e ter consciência de que ela pode acabar amanhã. E por isso a conduta de vida precisa ser refletida, buscando o máximo. Terceiro aprendizado, qualidade e capricho em cada detalhe. O samurai, ele gastava muito tempo afiando a sua espada, tendo a postura correta, a forma de colocar seu uniforme. Cada simples detalhe tinha excelência. Isso é muito legal porque muitas vezes a gente faz as coisas apressadamente, sem qualidade, e peca muito por isso e se desenvolve pouco. Quem busca essa qualidade, claro, tem que tomar cuidado para não ser uma coisa obsessiva, mas evolui muito porque você se observa mais e percebe mais o que pode melhorar e com isso vai ganhando novos horizontes. Quarto, foco e clareza mental. O samurai meditava diariamente. E ele meditava com várias intenções. Uma era meditar sobre sua morte, como ele deveria morrer e como ele deveria enfrentar períodos de extremo caos. E o segundo ponto é que eles buscavam muito foco, a concentração. Eles meditavam antes de ir para a guerra. Eles tinham foco e calma. No entanto, precisando erguer a espada, não faltaria coragem. Quinto aprendizado, busca incessante pela maestria. Cada detalhe, cada aspecto da vida samurai é vivida a partir da busca da maestria. Absolutamente tudo. O movimento da espada, os golpes, a postura, a forma de cavalgar, cada simples ato era vivido buscando a maestria, a excelência na prática. Agora eu estou presente diariamente no Instagram, trazendo conteúdo sobre as leituras que vão ser resenhadas aqui no canal, como respondendo perguntas, trazendo diversas ideias, comentários sobre filmes e séries que eu estou acompanhando no dia a dia. Então espero você lá no Instagram. Até o próximo episódio. Tchau!